Oi, gente, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. O meu nome é Bruna, eu sou mulher cristã vivendo em missão e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com você sobre provações, batalhas, lutas, tentações, ok? Mas sobretudo e acima de tudo sobre o poder de Deus, sobre o poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e o quanto em meio às provações, lutas e batalhas precisamos declarar, acreditar e viver, não só como quem diz, mas ver essa realidade se concretizar, que a graça de Deus é suficiente para nós. Amém? E eu quero ler um verso, alguns versos na verdade, Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2, que diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E o verso 13 que diz assim: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E eu vou ler um salmo de Davi, Salmo 119, verso 36 e 37, que diz assim: Inclina-me o coração aos teus caminhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Lindo, né? Então, assim, a palavra do Senhor nos garante aqui, né? Em Tiago, no verso 13, que o Senhor, ele não nos tenta, certo? Nós somos tentados pelas cobiças, pelos desejos do nosso coração, e quando consumamos essas cobiças e desejos, então se transforma no pecado que gera a morte. As próprias cobiças do nosso coração nos tornam vulneráveis, né, ao ataque, às bandejas que o inimigo nos oferece. O que o inimigo traz para a minha vida, né, e observando as minhas vulnerabilidades e o que possa ser uma tentação para mim, algo que possa vir a me fazer cair, provavelmente é diferente de algo que possa ser uma tentação para você e algo que possa lhe fazer cair, né? Porque somos pessoas diferentes, temos cobiças, fragilidades, fraquezas, né? Pontos, áreas das nossas vidas, né? Que são mais vulneráveis, provavelmente diferente, certo? Então, a cobiça, a maldade, a vaidade, né, a sensualidade, a carnalidade que persiste, que insiste em nós e contra a qual lutamos, né, como o apóstolo Paulo fala, é o que nos tenta, é o que nos torna vulneráveis às tentações. Veja, por exemplo, a situação de Jesus. 40 dias após fome, jejum no deserto, 40 dias após fome, o diabo o tentou com o quê? Com comida. Te darei o que comer. Em que área ele estava vulnerável? Enquanto 100% homem que ele foi aqui, o corpo dele estava faminto. Então, o que o diabo estava oferecendo a ele? Comida. E o que o diabo prometeu a ele? Outro dia eu vi essa frase, é massa, né? Interessante, que o diabo prometeu a Jesus tudo que as pessoas hoje, né, vivendo sucesso nos ministérios, dizem que foi Deus que deu, mas voltando aqui. Sim, o Senhor não nos tenta, somos tentados pela maldade no nosso coração, somos tentados pelo inimigo. O objetivo da tentação é nos derrubar, é nos paralisar, é nos impedir de viver os planos e propósitos de Deus, é nos calar para não glorificarmos o nome de Deus, né? O objetivo da tentação é nos destruir ou nos impedir de avançar. O Senhor não nos tenta, mas o Senhor nos prova. Ao longo da nossa caminhada, a nossa fé é provada. Mas o Senhor nos prova, Ele nos testa para nos aprovar e para nos aprimorar,
Sim, para que a nossa fé seja edificada, para que a gente amadureça, para que sejamos aperfeiçoados. Como está escrito aqui, ó, para que o homem de Deus seja perfeito e íntegro, em nada suficiente. E a palavra de Deus ainda nos encoraja a passarmos com alegria, com resiliência, com resignação, com júbilo de louvor pelas provações, entendendo que quando estamos sendo provados, né, quando estamos passando por lutas, né, é para que seja gerado em nós perseverança, resistência, é para que a nossa fé seja edificada. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas pensam, né, tipo, falando assim da minha vida, né, particular, que a minha vida, tipo assim, é perfeita, ou que, não, sabe, não passa por problemas, por lutas, né, quando você se determina a ter uma atitude positiva, não nesse sentido, né, positivo, que o povo fala aí, positivo, pensamento positivo, atrair coisas positivas, não, no sentido positivo de tipo, olha, eu sei que a minha vida tá nas mãos do Senhor, eu sei o que eu tenho vivido nos bastidores da minha vida, que tenho entregado o controle ao Senhor, eu sei que o Senhor é bom, fiel, soberano, que Ele tem o controle, que Ele tá no controle, não há necessidade de desespero, né? Muitas vezes nos entristecemos, nos enfraquecemos, mas não ficamos lá, porque o Espírito Santo nos consola, nos conforta, a palavra de Deus alimenta a nossa alma, somos encorajados pelo poder do Espírito Santo, né? Se aperfeiçoando, né, sobre as nossas fraquezas e debilidades, nos levantamos restaurados, né? Tipo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, assim, passo por muitas coisas, meus irmãos, e assim, né, tenham conhecido de perto a realidade das opressões, né, de ver realmente o inimigo se levantando, questões de saúde, né, aflições, né, depois que realmente, assim, sabe, decidir, Senhor, quero viver a tua vontade, quero ver o teu nome ser glorificado, quero ser um instrumento de bênçãos e de vida nas tuas mãos. Quando uma pessoa se posiciona, né, para buscar a face do Senhor, com desejo ardente de ver o nome do Senhor ser glorificado, de ver o reino dele avançar, de ver vidas serem salvas, transformadas, é impossível quando esse posicionamento é verdadeiro, entendeu? Não incomodar ao inimigo, as lutas não virem, né? É impossível. Então isso tem sido realidade na minha vida, mas em meio a isso tudo, o que tem sido cada vez mais e mais forte, quanto mais vem as lutas, as perseguições, as doenças, as aflições, o cansaço, as circunstâncias aparentemente difíceis, mais vem a realidade do poder de Deus, acima de tudo, mais a minha fé amadurece, mais me aproximo de Deus, né? Veja o que tem escrito em Romanos 8, o que pode nos separar do amor de Deus? Nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, não tem trevas, não tem nada que possa separar do amor de Deus. Uma pessoa que está constantemente perseverando em buscar a face do Senhor, com verdade, com sinceridade de coração, tá? Eu quero te encorajar, se você tá passando por provações, por lutas, né, não dá ibope, sabe? Não dá ibope pro inimigo não, sabe? Não dá ibope, não se cala, seja encorajado, Entenda que Deus está acima de tudo. Como eu já falei, que Ele tá no controle, que Ele nunca perde o controle. Não mediocrize, certo? Você não crê em um Deus que tem mediocridade no seu caráter, nos seus atributos, nas suas ações. Seja renovado pelo poder da palavra de Deus. Se você tem uma palavra do Senhor, se você tem uma promessa, se segure nisso, mas se segure muito mais nas promessas que estão na palavra de Deus, né? Que ele diz, Jesus disse, estarei sempre contigo até a consumação dos séculos, né? O Senhor nos garante, se passar, ele não disse, não vai passar pelo fogo, mas ele disse, se passar pelo fogo, contigo lá estarei, sabe?
Se segure nas promessas, o Senhor não mente, Ele é fiel para cumprir, Ele vela pela sua palavra. Seja encorajado nesse dia e seja encorajado pelo exemplo de Davi, né? Eu amo a vida de Davi, me inspira muito, me edifica muito, muito, muito. Os primeiros salmos, nossa, gente, como é maravilhoso você simplesmente ler e orar os salmos, né? E tô falando os primeiros porque eu comecei a fazer isso recentemente, de estar orando os salmos de manhã. E os salmos de autoria de Davi sempre falam muito, muito, muito ao meu coração, né? Que homem forte, bravo, corajoso, né? Que entendia, né? Que Deus é bom, que Deus é fiel, como ele fala, Deus, a tua proteção está ao meu redor, tu és como um escudo. Como ele canta, como ele fala, Deus, eu não tenho nada bom além de ti, tu és o meu tesouro, os céus e a terra cantam a tua majestade. Né? O Senhor está no seu santo templo, em meio às lutas, às dificuldades, às perseguições, às injustiças, ele glorificando o nome do Senhor. Como ele tinha também a noção, né, de que ele fazia parte, né, que glorificar o nome de Deus, que viver os projetos de Deus o colocavam fazendo parte de um projeto eterno, né? Tô procurando aqui um salmo que ele diz, né? As gerações, o que está acontecendo, as gerações que virão glorificarão, reconhecerão que foi Deus, né? Que foi Deus que fez. Né? Eu sou muito encorajada pela fé de Davi, pelo coração de Davi, certo? Por quanto ele estava ali sempre buscando ao Senhor, na alegria o louvando e dançando na presença dele, nos momentos de dores e de dificuldades, engrandecendo o nome do Senhor, acreditando na proteção do Senhor, acreditando que o Senhor iria aparecer no momento certo para o livrar, compartilhando com o Senhor seus momentos de lutas, porque tem salmos que ele diz, né? Ele fala sobre a dor na alma dele, ele fala sobre a aflição na alma dele, ele fala sobre os inimigos ali ao derredor dele, como parecia não ter saída, né? Então a gente vê esse relacionamento sincero, honesto, essa busca constante, perseverante. Outra coisa também, né? Ele foi um homem imperfeito, né? E mesmo assim é chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque ele tinha uma sinceridade no relacionamento com Deus. Quando ele era advertido a respeito do pecado, pequei contra ti, Senhor. Eu acho maravilhoso que quando aquela situação do filho dele com a Batseba mesmo, ele ficou ali, né, que a criança adoeceu, e ele ficou ali, né, 7 dias em jejum e clamando ao Senhor misericórdia que desse uma oportunidade de vida para a criança. Mas o Senhor levou a criança, e quando ele recebe a notícia, né, de que a criança tinha falecido, pronto, a partir dali ele se levanta, ele se lava, ele vai comer, e vida que segue. Eu acho isso o máximo, sabe? Se o Senhor fez, o Senhor já deu a resposta, amém. Fato consumado, vida que segue, o Senhor é bom. O Senhor é bom a todo tempo, o Senhor é bom no nascimento, o Senhor é bom na morte, o Senhor é bom na abundância, o Senhor é bom na falta, o Senhor é bom na alegria, o Senhor é bom na tristeza. O Senhor é bom, Ele é fiel, Ele cuida de nós, Ele nos guarda, Ele nos protege. Podemos confiar nas suas palavras e nas suas promessas, independente das circunstâncias, independente das provações. Amém? É essa palavra de encorajamento que eu quero deixar para você hoje. Que o Senhor te abençoe, seja encorajado pelo poder da palavra de Deus. Amém? Obrigada por estar por aqui. Até a próxima.